Bom dia, minha gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um quadro Convidades com a nossa 25ª convidada, a Maíra Ávila, que é mentora de mulheres e terapeuta filosófica. É isso aí. Bom, hoje vamos poder conhecer um pouco do trabalho dessa pessoa, dessa mulher, dessa potência que é a Maíra, que ao longo de seus 25 anos de trajetória, reúne experiências na área cultural, na área da dança, na área da comunicação, na área da educação. É um combo. Ela é mulher, ela é artista, ela é filósofa, ela é educadora, é comunicadora, entusiasta de tudo que toca a vida, que toca a alma, que toca o humano. E é disso que ela vai falar. Então, resumidamente, sua especialidade é em processos terapêuticos e em desenvolvimento humano nas áreas de educação socioemocional, programação neurolinguística, práticas integrativas, autoestima e confiança. A sua formação é em filosofia, pós-graduação em filosofia clínica, especialista em autoestima e confiança e em programação neurolinguística. Ela escolhe o movimento como parte de seu agir no mundo, seja dançando ou aceitando as mudanças que a vida traz. Atualmente, ela investe, ela direciona a sua energia para mentorar mulheres com foco em autoestima e consultoria materna e criação consciente. Com um toque de arte, criatividade e boas vibrações, oferece soluções criativas e naturais para quem busca qualidade de vida, bons relacionamentos consigo e os outros, e ainda entender o propósito de vida como exercício de sua vocação e missão no mundo. Esse é um resumo do que é a Maíra. Eu quero convidar você que está nos acompanhando a conhecer com a gente agora essa profissional incrível. E um detalhe importante, é a primeira vez que a gente tem aqui no nosso canal a participação de uma pessoa da área que atua na área de neurolinguística, com direcionamento para terapia, para mentoria. Então é uma honra muito grande ter a Maíra aqui. Então espero que vocês gostem. Vamos agora conhecer um pouco mais da Maíra. Chega para cá, Maíra, ocupe esse canal. Olá, eu sou a Maíra Ávila e é um prazer imenso estar aqui compartilhando as minhas histórias, as minhas experiências e fazendo parte desse grupo inspirador que está aqui nesse canal. Bom, a minha vida, minha trajetória pessoal e profissional, ela passa muito pela dimensão do humano, é isso mesmo. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filósofa, artista, educadora, e eu observei na reflexão sobre a minha vida que ela, de fato, ela perpassa, por mais que ela tenha atuações diferentes, ela passa pela dimensão humana de uma forma muito intensa. E eu acho que foram as escolhas que aconteceram na minha vida desde criança, de gostar de arte. Eu desde criança eu lido com música, com dança, que quando a gente é criança a gente faz isso por brincadeira, mas eu tive o privilégio de levar isso também para minha vida profissional, para minha atuação, e isso também me desenvolveu como ser humano. E essas oportunidades que a gente tem de ter contato com a arte, com a cultura, elas vão trazendo sensibilidade para o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu assisti uma palestra de um psicólogo aqui da minha cidade e eu via falando, ele estava lidando com famílias que estavam com seus parentes internados por conta de dependência química. E eu via esse psicólogo falar e eu pensava, nossa, que incrível isso que ele faz. Ele ajuda as pessoas.
ele dá suporte para elas. E aí eu olhava aquilo e falei, nossa, acho que eu quero fazer isso também. E assim, eu criança, né, lidando com a arte, que era aquilo que eu gostava de fazer, brincando, comecei a observar esses espaços em que a gente pode estar em contato com as pessoas, que a gente pode ouvir as histórias delas, se compadecer, né, e ao mesmo tempo pensar de que forma eu posso ser um apoio, um suporte, de que forma eu posso ser algo de bom na vida dessa pessoa, como eu posso trazer algo que seja positivo. Talvez por esse olhar, né, que eu sempre tive, as pessoas me veem e falam que eu sou feliz, mas eu acho que eu tenho uma atitude positiva diante da vida, porque não é sempre só sobre ser feliz, né? E as minhas experiências me colocaram onde eu tô, sejam elas de grandes oportunidades e privilégios, de alegria, como também as dificuldades, os desafios. Então, depois que eu me dei conta de que eu gostava de ouvir as pessoas, estar com elas para acolhê-las, e isso eu não conseguia ainda entender como é que isso ia se dar. Eu, na minha adolescência e depois na escolha da minha carreira, eu fui pro lado da parte terapêutica. Então eu comecei a fazer um curso de psicologia, né, na expectativa de atuar como psicóloga, e depois eu fui entendendo um pouco mais e escolhendo outros caminhos, que foram chegar lá na filosofia. Mas eu tinha a perspectiva de fazer a filosofia para também me tornar terapeuta, né? Porque já existia naquela época, uns 20 anos atrás, a formação em terapia filosófica, ou filosofia clínica, que é a atuação como terapeuta baseada na formação filosófica. E aí eu também me via sempre uma pessoa curiosa, investigativa, que gostava de ficar fazendo as perguntas para entender o porquê das coisas. E eu acho que é por isso que eu também lido muito bem com as crianças, porque a gente gosta de fazer perguntas. Porque vai gerando espaços para criar histórias, para entender o mundo e cada ser humano, que é, na verdade, um universo. E então, por mais que sejamos seres singulares, somos um universo, cada um em si. E aí eu fui na minha trajetória descobrindo isso, o quanto a filosofia não é algo difícil. Na verdade, a filosofia é sobre o extraordinário na vida, aquilo que é tudo que é simples, que é ordinário, mas que se torna extraordinário porque a gente tem um olhar sensível para isso. E eu acho que as crianças me ensinam muito filosofia nessa perspectiva. Pois então, eu fui associando, né? Claro que isso é sobre uma vida inteira. Eu fui associando esse interesse por entender as pessoas, ouvi-las, essa curiosidade de aprofundar em questões e investigar por que alguma coisa acontece. Esse olhar, esse tato sensível que a arte traz. E isso me levou então para esse lugar do trabalho como hoje mentora e terapeuta filosófica, em que eu associo tudo que eu já passei, tanto artisticamente, né, trabalhando com gestão, na parte administrativa e desenvolvimento humano. Hoje eu levo tudo isso para um trabalho específico com mulheres, direcionado para elas. Eu não trabalho só com mulheres, mas isso me dá uma oportunidade de olhar para elas num lugar que também eu me vejo como mulher, como mãe, como alguém que está numa fase da vida que às vezes entende o que você já fez, já construiu, mas não está sabendo muito bem como lidar com essas potencialidades que você tem e que às vezes a gente precisa só de alguém para te desvelar, né, o que tem dentro de você, alguém para poder te impulsionar a acreditar em si, a entender seus talentos, suas potencialidades, os seus desafios e lidar com aquilo que é a vida, que é isso que passa, né, por nós, essa jornada, essa experiência. Então hoje eu reuni toda essa minha experiência de mais de 25 anos numa organização governamental daqui da minha cidade, que é a Companhia Cultural Encantar, que eu atuei como coordenadora de projetos, gestora, arte educadora. Lidei muito tempo com crianças e educadores, e isso tudo agora se refinou numa experiência em que eu consigo oferecer um método para que as pessoas entrem em movimento, as pessoas, especialmente as mulheres, elas consigam se reconhecer nos seus papéis, na sua identidade e com isso também
trazerem à tona, né, sua maior potencialidade, porque eu acho que as pessoas, todas elas têm seus talentos, todas elas têm uma riqueza interior muito grande. A diferença é que nem todo mundo sabe o que fazer com isso. E talvez foi esse o meu movimento, né, de perceber assim, a riqueza que minha vida tem, né, a abundância de tudo, conhecimentos que eu busquei, experiências que eu tive, contato com tanta gente. Isso foi se refinando para um lugar em que chegou uma hora que eu preciso entregar isso para o mundo novamente, né, numa experiência coletiva de trabalho em que a gente, enquanto Encantar, produziu tanto material artístico, né, CDs, DVDs, livros, espetáculos, uma experiência coletiva de uma entrega muito intensa para o mundo, tem mais de 20 anos. Isso foi se delineando para que hoje eu falo que a minha entrega agora pessoal para o mundo passa por isso, por reconhecer os talentos, as potencialidades que as pessoas têm e apresentar para as pessoas que elas consigam colocar isso em prática na vida, porque hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão se vendo sem sentido, a vida em muitos momentos ela está perdida, as pessoas estão se sentindo infelizes, insatisfeitas, insuficientes, e não é para isso que a gente está aqui. Nosso propósito enquanto alma, enquanto missão, ele passa por uma coisa muito mais grandiosa, mas a gente às vezes se perde nisso. E eu falo assim, de alguém que viu muita gente, que sabia que tinha algo de bom, mas não estava sabendo o que fazer. E isso começa lá na infância, quando você tem suas habilidades, suas potencialidades, mas elas precisam ser guardadas porque você já não é criança mais, porque você tem que estudar, ou na adolescência porque você tem que trabalhar, enfim. A gente vai se esquecendo da nossa dimensão mais humana e a gente vai se perdendo da gente mesmo. Então é um processo de reencontro, né, que eu proporciono, porque eu fiz isso comigo também. Em alguns momentos eu olhava para tudo que eu já construí e pensava, agora talvez esteja no momento de lançar novos desafios para mim mesma e alçar novos voos. E eu acredito nessa questão do movimento. Bailarina que sempre fui, eu acho que a gente precisa se movimentar, se mover para que as coisas aconteçam em volta. Então o meu corpo pede movimento, minha alma pede. E até hoje eu mantenho essa relação artística e corporal e visceral com a arte. Então se a gente não se movimenta, a gente não faz algo com aquilo que a gente tem, é quando a gente vai se perdendo mesmo. E esse é um movimento que está muito comum, está muito disseminado e nem todo mundo sabe que está passando por isso. Às vezes a gente precisa parar, sentar e conversar. Então esse meu lugar terapêutico é para isso, é para que as pessoas olhem para si também de forma mais acolhedora, percebam que tá tudo bem a gente às vezes precisar de ajuda e não ter as respostas. Porque eu, filósofa, também gosto de dizer que às vezes a gente não precisa ter todas as respostas, a gente precisa saber fazer as perguntas para que elas nos levem a novos caminhos. Então, eu não sei dizer separadamente onde que a cultura, a filosofia e a terapia acontecem na minha vida, porque na minha percepção é tudo interligado. E onde tudo isso se reúne é no humano, é nessa dimensão que ela, inclusive, ela não é só física, né? Ela tem essa percepção também de que estamos numa experiência terrena. Estamos aqui numa oportunidade de aprendizado, mas a gente é mais que isso. Tem uma dimensão espiritual, uma dimensão que cada um pode chamar da forma que quiser, mas que é essa bússola para que a gente seja um pouquinho melhor, para que a gente possa se desenvolver, evoluir, se aprimorar. Então, na minha trajetória toda de vida, né, que com 12 anos eu comecei a cantar num grupo, e isso foi me levando para atuar na área da cultura, né, aqui na região que eu estou, que é o Triângulo Mineiro. Atuar por tantos anos assim, né, promovendo ações coletivas de formação humana por meio da arte. Isso foi se aprimorando para eu poder entender, né, que a minha contribuição também agora vai num ponto específico
que toca em dimensões terapêuticas, que toca em autoconhecimento, em percepção de si, né? Que é aí que tá, assim, o ponto filosófico de tudo isso. E o quanto, assim, eu sou uma pessoa reflexiva, eu trago sempre para eu entender como é que as coisas funcionam na minha vida. Então, o método que eu apliquei em mim, que eu consegui buscar e colocar em prática, é o que eu ofereço agora. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, eu queria que você me ajudasse, porque eu vi que você já passou por situações como maternidade, né? Tem muitas mulheres, eu tô com dificuldade em lidar com isso na maternidade. Então, pontos como esse, né? Uma experiência artística de maternidade, outros perrengues que a gente passa na vida. Então, tudo isso vai se tornando um espaço de aprendizado, né? E quando a gente tira, até da situação de dor, a gente tira um aprendizado nisso, chega ao ponto que a gente pode compartilhar para que mais pessoas também vivenciem de uma forma mais leve suas dificuldades, seus desafios. E aí eu tenho, assim, ferramentas, vivências, oportunidades para que as pessoas se conheçam, não naquela perspectiva, assim, vaga de autoconhecimento, mas para que elas saibam o que elas têm de forte em si, o que é constante como desafio na sua vida, o que ela pode escolher como objetivo que ela queira alcançar, e aí a gente já tem, só por aí a gente já tem um plano para seguir a vida e vivê-la de uma forma coerente, singular, no sentido de ser a minha vida, e sou eu que escolho como é que ela vai se dar. E hoje nós temos um cenário que possibilita muito para que as mulheres também sejam protagonistas das suas vidas, sejam como empreendedoras, seja na área da cultura. Ainda é muito desafiador para a mulher lidar com tudo isso, mas é possível. Hoje é mais possível. Não é um cenário sempre muito agradável, tem hostilidades em muitos momentos, a gente vive uma sociedade que tem suas restrições em relação ao papel da mulher, mas já é diferente. E aí é por isso que eu olho para elas também, porque eu entendo esse lugar, né? Eu sei lidar com ele com compaixão e empatia, porque eu sou assim também. E a gente vai fortalecendo esse movimento. A questão é que às vezes somos muito imediatistas, queremos tudo resolvido rapidamente. Então esse é um dos meus aprendizados também, que as coisas vão acontecendo conforme o tempo que elas precisam para amadurecer pessoal e coletivamente. Então eu aposto nisso. Eu acho que é possível toda pessoa realizar seus sonhos, seus planos, e sejam eles do tamanho que forem. Eu não tô levando para uma dimensão material, eu tô levando para aquilo que te faz se sentir viva todo dia, feliz, grata por estar viva. E a gente encontrar isso não é tão difícil, é um ponto de pausa, né, de silêncio, como a música pede, para você ouvir o que há aí dentro e colocar isso, né, para acontecer. Então hoje é assim que eu tenho atuado. Eu ainda continuo também trabalhando com grupos, mas levando já essa experiência, como eu disse, refinada, essa experiência trabalhada em tudo que eu já vivi, conheci, trazendo toda essa carga também de formação que está ligada à parte do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Me dedico às mulheres enquanto minha frente de atuação, mas eu acho que no fundo, eu sou uma entusiasta de tudo que toca a vida e a alma. E é por isso que eu estou sempre em contato com a arte, com a poesia, com a filosofia, com as crianças. Porque eu acho que são nesses espaços, nesses encontros, nesses momentos, e que a gente é mais humano, que a gente é mais puro, mais sensível. E é por aí que eu acho que acontece toda a transformação que a gente quer, seja no mundo, seja na gente mesmo, porque qualquer transformação começa em si. E eu acredito que todo mundo tem um potencial imenso como indivíduo. A gente só precisa descobrir quais são eles e o que fazer com eles. Esse
tem sido um dos meus principais papéis no mundo hoje. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quiser entrar em contato, saber como é que a gente pode lidar, né, com essas nuances da vida, tem meus contatos, e que a gente possa trazer cada vez mais para esse mundo beleza, singeleza, alma, aquilo que nos humaniza e traz pra gente também essa sensação boa de vida. Muito obrigada, que a gente possa se encontrar mais uma vez.